Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Maria Luísa, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Vamos agora então para a terceira experiência relatada aqui por você, que tem a ver com a infecção urinária, que virou uma nefrite. Isso, é uma pielonefrite. Pielonefrite é uma bactéria que, pelo que eu entendi, não entendo muito de medicina, porque ele me explicou, o médico. Como eu tive essas infecções urinárias repetidas, que não foi curada porque não foi o antibiótico acertado, né, daquela bactéria, ela subiu para o rim, da bexiga foi para o rim. Você estava em casa, você se deitou de barriga para baixo, sentiu um formigamento no corpo e sentiu um corpo saindo do outro. Lá na frente você relata sobre o reencaixe, depois que você conseguiu resolver aquela questão lá com os 3 seres. A pergunta aqui é, a saída do corpo e a entrada são parecidas? Não, eu achei meio diferente assim, porque na hora que eu falo formigamento, é tipo anestesia, como se tomasse uma anestesia no dente, aí começou aqui, dessa parte do meu pescoço, depois foi pro resto do corpo, iniciou aqui, engraçado, foi aqui, aí eu vi minha boca, aí eu percebi que eu estava passando mal, porque minha boca ficou como estava com anestesia de dentista, né, aí eu já rapidamente tive a ideia de tirar a coberta, mas ela desceu rapidamente pro meu braço. Mas um corpo desencaixava do outro de acordo com a anestesia que você sentia com esse formigamento? Não, aí quando eu estou totalmente imóvel, eu não consigo mais mexer nada no meu corpo, naquela posição, aí eu começo a sentir, que é aquela sensação que eu falei para você de que os seus pelinhos parece que vão, aquela energia estática. A de estática, que vão arrepiando de uma certa forma. A gente tem alguns pelinhos no rosto, eu comecei a sentir. E aí eu senti como se uma boca saísse, nariz, assim, tudo certinho. E aí você começou a subir. No início de sair, eu tentei lutar. Tipo, o que está acontecendo aqui? Tentar pensar a mesma coisa, um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí eu via que eu não tinha domínio sobre aquilo. Que não era se eu quisesse ou não sair. Eu estava tentando ficar ali, deitada, porque eu não queria assustar meu filho. Passa um monte de coisa na cabeça, tudo ao mesmo tempo. Tipo, eu tô morrendo, eu tô passando mal, não quero assustar meu filho, tenho que tentar controlar essa situação, mas eu não tinha controle. Mas naquele momento você se lembrou já ter vivenciado uma situação parecida de saída do corpo? Naquele momento eu não lembrei, porque a situação na minha infância foi diferente. Eu já me vi fora, eu não tive essa passagem de sair automático, devagarzinho, não tive. Eu já me vi puxada assim, né, sugada, rapidamente dentro daquele outro espaço. E quando você, como você disse, dobrou os joelhos para perguntar sobre um lugar para sua mãe, você também imediatamente já estava em outro lugar? Não, eu vou fazer uma oração porque eu estava num momento de desespero, de angústia, triste. E na hora que você faz a oração, imediatamente já se vê lá? Então eu levanto daquela oração de desespero, angustiada, tipo assim, eu não queria que a minha mãe estivesse sentindo aquele sentimento. Eu queria poder tirar aquele sentimento dela, mas eu não podia. Então, eu falei, vou fazer uma oração para que me escutem e socorram a minha mãe. É mais ou menos isso, entendeu? Mas em que momento que você se viu naquele outro lugar? No momento que eu vejo, é assim, eu levanto da oração. Eu fiz a minha oração, assim, sabe quando você faz aquela oração profunda? E aí eu sento na cama e vou deitar. Então, quando eu vou deitar de costa, então eu sei que ali eu vou ficar um tempo, até dormir. Então, quando eu deito de costa, que minha cabeça já encosta no travesseiro, pronto, eu já me vejo em outro lugar. Então, de fato, na terceira experiência relatada, que tem a ver com a infecção urinária, foi a única vez que você se viu de fato saindo do corpo? Sim, essa foi totalmente diferente, foi bem recente, né?
essa daí. Então, assim, foi totalmente diferente que eu falo na saída, né? Porque eu vi toda a situação, permaneci por um tempo assistindo a situação para depois subir. Você falou que não se lembrava de nada. Na hora que você começa a sair do corpo, você já não tem lembrança de onde você está, de quem você é, ou quando que isso acontece? Enquanto eu estou no quarto, eu lembro de tudo. Eu assisto meu filho e eu me preocupo. Olha, eu me preocupo. Eu falo assim, meu Deus, se ele agora vier acordar o meu corpo, eu não estou ali. Eu me preocupo. Eu só não tenho lembrança quando eu subo e saio fora da parte da minha casa e já me vejo nesse lugar. E sim, eu não tenho recordação de filho, de casa, de corpo, de nada. Eu não me preocupo mais. E você tinha simultaneamente alguma sensação de pertencimento, de alegria, de paz e felicidade? Que sentimento você tinha? Quando você saiu foi para esse lugar. Então, quando eu chego nesse lugar, eu fico extremamente, que é aquela sensação que eu te falei, que eu acho que a gente tenta explicar a sensação, não existe explicação, né, mas uma mais próxima, é de retorno de uma viagem bem longa, com saudade da sua casa, e que você quer, você chegou em casa, você está em casa, e é tudo muito gostoso, não tinha, você falar, tinha casa? Não, não tinha. Eu tinha essa sensação de mas o infinito, como se você visse aquela imagem do universo. E essas estrelinhas que você viu, o que seriam? Então, eu tento encaixar hoje o que seria aquela situação. Eram estrelas, se foram estrelas, né? Que era a semelhança que eu tinha. Então, eu era muito enorme. Na verdade, eu me sentia tudo. Eu me sentia tudo. Você não sentiu a presença de outras consciências? Sempre, muitos. E daí, depois eu fiz essa avaliação após retornar para o corpo. Meu Deus, qual é a sensação daquele momento? Eram muitos. Aquelas estrelinhas, na verdade, não simbolizavam estrelas, eu coloco estrelinha. Eram muitas. O que você quer dizer é que aquelas estrelas, na verdade, que você via, eram consciências, é isso? Sim. Então talvez você fosse mais uma? Sim, mas eu não me sentia uma estrelinha, eu me sentia muito... Parece que eu expandi. Eu me diluí em tudo aquilo, eu via tudo aquilo, mas eu era muito grande, mas talvez, né, eu estou pensando isso hoje, que eu fosse também parte daquela estrelinha, e cada um se sentia daquela forma que eu me sentia. Ou seja, cada um era uma estrelinha e ao mesmo tempo era o todo. Era todo. Vocês estavam todas conectadas. Sim. Existia algo maior. Esse ao maior é o que me acompanhou até lá, me trouxe de volta, porque eu sentia que existia algo maior. E esse algo maior, de alguma forma, te faz pensar nos seres que acompanharam você na primeira e na segunda? Sim. Poderia ser o mesmo ser? É a mesma sensação, né? Eu explico para você assim, eu não posso afirmar que é o mesmo, mas a sensação é a mesma, então eu coloco como o mesmo por isso, porque o acolhimento, a sensação, é o mesmo. Chama bastante atenção o fato de que na volta dessa terceira experiência, dessa experiência recente, você teve uma recuperação muito boa numa situação que poderia inclusive levar a óbito, caso o terceiro antibiótico não funcionasse e 2 já não tinham funcionado, certo? Você relaciona de alguma forma com a experiência mística, com essa experiência fora do corpo, experiência de quase morte que você teve? Eu relaciono, é como se eu tivesse ido para uma cura. Você sentiu de alguma forma alguma ação fora do corpo que você pudesse relacionar mais especificamente com uma cura? Como assim? Por exemplo, em algumas situações as pessoas veem, num certo momento, sentem alguma coisa que está sendo feita. Será que só o fato de você ir até lá, estar na presença daquelas estrelinhas, conforme você disse, será que é ali que se deu o processo de cura? Sim, eu acredito.
Fora as estrelinhas, você falou de várias cores, né? Que, inclusive, quando você foi num lugar que estava sendo projetado no teto da casa da pessoa, isso te fez lembrar dessas cores. É como se fosse uma aurora boreal. Não sei se você já viu alguma imagem que existe no norte do globo terrestre, aquelas cores perto da calota polar. Você já viu alguma vez isso? Então, eu vi imagens, sabe, vamos supor, você está num lugar e alguém coloca várias fumaças, vou colocar fumaça, né, porque é bem mais parecido, e ela vai passando uma cor, outra, e girando, sabe, assim, essa sensação. Isso convivia no mesmo espaço onde havia aquelas estrelinhas? Sim, é o mesmo. Quando eu vejo a imagem do universo, alguma coisa assim, que eu vejo acho que, não sei se foi meu filho que pegou e eu fiquei olhando, que eu vi, acho que é galáxia, alguma coisa assim. As nebulosas. Isso, eu vi essas ondas coloridas, assim, passando, me dá a mesma sensação, assim, é muito parecido. Você falou de velocidade muito grande. Essa velocidade você relaciona a todas as experiências, de alguma forma? Então, na passagem do nada, é a mesma, as duas eu tive a mesma sensação, como rebobinasse uma fita, bem rápido, sabe, assim, que você vai colocar um filme, você vai, essa sensação, mas na hora que eu tô caindo, eu tenho a sensação que eu tô caindo numa velocidade muito grande, eu acho engraçado aquilo, não sei por que eu tive essa sensação na hora, meu Deus, eu falei, não vai sobrar nada de mim, quando eu caí lá embaixo, aí eu mesmo, como se eu estivesse conversando com alguém, mas vai sobrar, porque eu não tô no corpo, entendeu? Eu estou interagindo com alguém ali, naquele momento, que está me acompanhando. É interessante, assim, até estou fazendo essa reflexão agora, porque eu estou conversando. Mas vai sobrar sim, porque, não, eu não tenho corpo, meu corpo ficou lá. Eu deixei meu corpo lá, então, tá tudo certo, não vai acontecer nada, e eu só caio. E aí, quando eu estou chegando no telhado da minha casa, eu já vejo a velocidade bem, eu vou chegar bem devagarzinho, e é engraçado que quando eu tô sentada na cama, eu tô sentada, mas eu não sinto a cama, assim, não tenho essa lembrança de cama, mas quando eu sou empurrada, é como se eu deslizasse, sabe quando você desliza uma coisa muito lenta? Entendeu? Eu sou empurrada, vou lá pro canto da parede, como que é a cama, né, você vai arrastar as cobertas, alguma coisa assim, eu vou pro canto da parede, sou empurrada e começo a ficar, assim, não é irritante, tipo assim, eu vou lá, por que eu não posso ir lá? Aí, essa presença que me acompanha fala, pode dar autoridade e vai. Aí eu começo a falar com essas 3 presenças, eu sei que é 3, eu começo a falar com autoridade, mas não numa linguagem que eu tenho. É muito interessante isso. Isso faz-te pensar em alguma língua específica? Era uma língua ou eram sons diferentes do que nós temos aqui? Não consigo identificar, porque não é um inglês, nem uma linguagem diferente. E eles me obedeceram. Eu faço uma imposição até assim com a mão de que eu tô, porque eu tenho essa... Aí você fala assim, mas você determinou? Eu sinto que aquela presença que está comigo fala... dá ordem, e você vai, e eu sou respeitada. Você chegou a vislumbrar alguma silhueta, alguma forma dessas 3 presenças? Então, aí eu coloco, no meu quarto tem, tipo uma sacada, né? Não é apartamento, mas eu tenho uma parte mais baixa, então eu tenho tipo uma sacada. E quando eu saio da porta, da sacada do meu quarto, eu tenho já um portão social à frente da minha garagem para ver. Então, quando eu faço com a mão, eu faço uma imposição com a mão como uma concha, ó, e sei onde eles estão ali. Eu faço essa imposição falando essa linguagem que eu não reconheço, eu não pesquisei, ainda não pensei sobre isso, mas eu sei que eu entendo naquela hora, mas hoje eu falo, e aí as pessoas podem falar, na religião tem diversidade de línguas, não é nada comparável, é muito diferente. Você em algum momento percebeu alguma forma dessas 3 existências? Eu não estou vendo, eu sei que está ali, eu falo por determinação,
do que me acompanha, pode, tipo, fale, retire e você vai entrar no seu corpo. Então, eu faço uma concha na mão, é engraçado de falar, porque eu relembro disso, e empurro, assim, sentado no mesmo lugar, não saio do lugar. E aí, a minha visão já vai de frente para a porta da minha sacada, eu visualizo o portão, como não tem portão, totalmente portas abertas. Estão fechados, né? Mas eu visualizo todos abertos. Então, eu vejo 3 silhuetas masculinas. Altura, cor, roupa, rosto, o que você pode nos contar sobre essas 3 pessoas? Quando eu empurro e daí minha visão vai para frente da porta. Eu visualizo as 2 portas e o portão lá social. Fora da minha casa, já na rua, eu vejo as 3 silhuetas, não de frente, lateral, como se fosse uma fila por ordem de tamanho. Estatura, eu falaria já da minha estatura, 1,65 m, assim, 62, não muito baixos. E aí, eu vejo 3 silhuetas, eu vejo a pele, como se fosse pele, eu vejo como se fosse pessoas mesmo, e com vestes na parte de baixo, calças, então eu coloco masculinas. Eles estariam usando calças, foi isso que você quiser? Calças. O rosto você não definiu nada? Não vi, é como se eu visse daqui para baixo. Não de frente, de lado. Hoje, como é que você entende essa situação? Por que eles estariam querendo impedir de você voltar para o corpo? Então, eu tento raciocinar sobre essa parte. Já vi várias partes, né, assim, e aí, não sei, eu acredito que alguém quisesse me impedir, algo quisesse me impedir, e só que existia uma determinação maior. E por que a mão em concha? Então, não entendo. A minha mão parece que ficou muito grande, parece que virou uma mão muito grande, porque, no entanto, que eu consegui encaixar os 3 dentro daquela mão. Eu fiz só assim com a mão, e a voz me falava, determina. E aí, quando eu fui determinar, a minha linguagem foi diferente. Determina e volte para o corpo. Então, eu fiz assim com a mão, e minha mão, você sabe, essas conchas de trator que pega terra? Eu tive essa sensação que eu fosse então eu fui lá, catei, joguei. Uma mão poderosa, né? Minha visão foi de frente para a porta. Então, eu já não vejo porta, minha porta estava fechada, mas eu vejo tudo aberto. Vou até lá, a visão até no portão. Aí, em vez de ver de frente, eu vi de lado. Sabe quando você forma uma fila por ordem de tamanho e fica todo mundo de lado, assim? É assim que eu vi. Eu imagino que você tenha tido desde sempre, desde os 7 anos pelo menos, uma compreensão sobre o que é morrer bem diferente das pessoas, porque você já vivenciou uma outra experiência. Você tem medo da morte hoje? Não tenho medo da morte. Eu falo muito sobre isso, assim, quando a gente se torna mãe, a gente não quer deixar tipo assim, você queria morrer, então se você não tem medo, você morreria hoje. A gente se preocupa, hoje eu me preocupo com meus filhos, eu falo sempre isso aqui em casa, assim, será que outra pessoa que estivesse aqui poderiam auxiliar, ter a compreensão, né, cada um tem a sua personalidade, então essa é a minha preocupação hoje. No entanto, que eu tentava passar isso para minha mãe, muitos não entendiam, né, falavam, você não pode falar desse jeito. Mãe, eu falei, até minha mãe teve um relato, eu falei assim, mãe, se a senhora soubesse, mãe, não é da forma que a senhora está pensando. Eu tentava passar o meu sentimento para ela. E até a gente trocamos uma experiência, foi até engraçado no dia, porque minha mãe era bem divertida, assim. Minha mãe falou assim, eu não tenho um lugarzinho lá, Isa, mas eu vi o seu, ela falou. Minha mãe relata isso aí. Aí minha mãe, e o meu, a senhora não viu? Olha só nós que estamos de fora, aquelas brincadeiras assim dela, falou assim, eu vi o seu é tão lindo, o seu lugar. Aí ela fez uma brincadeira engraçada, que depois as pessoas falam, ela falou assim, se você se for, eu nem ia ficar triste, porque o seu lugar é muito bonito, e daí todo mundo achou engraçado, mas assim, não foi na maldade, foi uma troca ali de brincadeira. Então ela falava que via ela tinha muito sentimento naquele momento, então ela falava que via o meu lugar, era lindo, o seu lugar é lindo, e eu não tenho.
Ela falava que não tinha, né? Mas eu acredito, sim, pelas conversas que a gente tinha, que ela tinha ali um pré-julgamento de terceiros, vamos supor. Ai, porque a senhora tem que fazer assim, se não for, a senhora não vai para esse lugar bom. E ela colocou isso na cabeça, eu acho. Como você era muito jovem na primeira experiência, é difícil falar em mudanças, né, depois da experiência. Mas eu pergunto a você, você sente ter uma sensibilidade maior do que a maioria das pessoas tem? Você consegue sentir o sentimento de quem se aproxima de você? Você tem uma premonição de coisas que estão para acontecer? O que você pode nos contar sobre características que você tenha que sejam diferentes das pessoas que não passaram por experiências como as que você passou? Então, Carlos, no início, logo após a primeira EQM, eu me senti, assim, com uma diferença, não que eu fosse especial, até isso dificultou a minha vida, de certa forma, porque você não fala, né, então existia, assim, um bloqueio até em mim. Eu sentia o que as pessoas pensavam, ou mesmo antes de acontecer, então eu me precavia, entendeu? Tipo assim, eu olhava para uma pessoa, a pessoa era super simpática, mas parece que eu entendia que não era bem aquilo era só ali uma máscara. Então eu tentava já me prevenir antes, e isso causou muitos transtornos para mim. Eu tive muita dificuldade até aprender a lidar com a situação, né? Hoje eu lido melhor, mas na minha adolescência eu tive muitas dificuldades por causa disso. Exatamente por você enxergar a real intenção das pessoas? Exatamente. Você diria, além dessas experiências, que a porta ficou entreaberta? Você escuta essa voz em situações cotidianas ou sente uma intuição forte que você reconhece como tendo vindo de fora de você? Com certeza. Assim, hoje eu falo mais sobre o assunto e até as pessoas se assustam, né? Porque às vezes algo que não aconteceu ainda e eu tenho, assim, tô ali lavando a louça, vai acontecer assim, assim, assado. E realmente depois se concretiza. Hoje eu falo mais, então eu falo assim, olha, eu tive essa sensação e aquilo vem e se concretiza. Isso se refere a um ambiente próximo de você, ou você tem essas sensações inclusive do planeta, da humanidade? Eu acho que, no geral, eu tenho uma sensação, assim, quando as coisas... um tempo atrás não começou a cair não caiu umas bolas até não sei nem porque eu estou entrando nesse assunto é muito complexo, ainda mais na minha situação. Não caiu umas bolas, assim, e o pessoal falava, olha, estão vendo umas bolas como de fogo ou de luzes caindo, parecia que caía, e depois uns falavam que era satélite, outros falavam não sei o quê, e não tinha acontecido isso ainda, não estava na mídia, e eu tenho minha irmã que é prova disso. E então eu deito para dormir, e assim, deito e já levanto. Deito e levanto. Eu vejo me levantando, então não é assim, sonho. E fui até a sacada e vejo a queda dessa luz. Uma luz, ela vem, cai. Mas você está falando de algo que já aconteceu na realidade, hoje? Isso, daí eu comento com a minha irmã que aconteceu isso e relato uma parte a mais que eu havia visto, que eu prefiro não falar, né, que para não misturar muita coisa. E aí relato com a minha irmã, olha, eu vi isso, é complicado, mas eu vi uma situação assim, essa bola caiu, subiu de volta e veio parar em cima da minha casa. Aí minha irmã ouve e passa um mês ou um pouco, minha irmã começa a mandar as notícias dessas visões com outras pessoas que viram essa luz caindo, né, mais em área de mata e tal, e retorna. Então, assim, aí saiu na mídia aí uns tempo atrás. E o que seria isso? Então, eu tenho uma percepção do que é, mas prefiro não falar, assim, não misturar muita coisa, entendeu? Eu vi o que era, porque ela cai e torna para mim.
Que mensagem final você deixaria para todos nós que não tivemos o privilégio, eu diria privilégio, de ter acesso a um conhecimento tão profundo quanto você teve, mas que vivemos como você nesse mundo tão complexo? Então, eu acho que já está dado, assim, bem claro, né, a situação. Que ninguém falava sobre EQM, ninguém falava sobre práticas espirituais, cada um vivia a sua e não era nem dado, assim, a entender ordens, né, para que isso fosse falado, que existia ali também um tabu. Hoje, as pessoas sentem a necessidade de falar. É como se fosse um aviso, assim, olha, prestem atenção, olha o que está acontecendo, olha o que tem além daqui, né, que aqui é só uma passagem, né, aqui é só uma passagem. Então, assim, eu acredito que as pessoas prestarem mais atenção nessa situação atual, né, que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas estão muito ocupadas, preocupadas em ganhar, em fazer bens, e sem as consequências daquilo que nós vivemos aqui, que tudo vai ter uma consequência. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?